Boa noite a todos e a todas, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos, neste instante, louvar a Deus e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome da espiritualidade maior, no grupo de assistência fraterna, sempre às terças-feiras, às 19h30, e durante esta pandemia online. Nós queremos, neste instante, rogando ao Mestre amado, as bênçãos para todos que aqui se encontram, implorando aos benfeitores espirituais que nos assistem em nossa casa de oração, a paz, o amor, o equilíbrio e a orientação que tanto necessitamos para continuarmos firmes nessa tarefa que não é nossa, mas que sim do Mestre Jesus. Fechemos os nossos olhos para o mundo que nos cerca, para conversarmos um pouquinho com o Mestre Jesus. Mestre amado, amigo de todas as horas, nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos pela saúde perfeita, pelo trabalho, pela família, por tudo que é colocado em nossas mãos a cada manhã, Jesus amado. Permita que possamos, amado Mestre, deixar as nossas imperfeições milenares para procurarmos a cada dia acertarmos mais e errarmos menos em nossa jornada terrena. E na certeza da presença dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões entre nós, nós declaramos abertos os nossos trabalhos do grupo de assistência fraterna, orando a oração do Pai Nosso de Emmanuel. Pai nosso, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, Senhor. E neste instante, eu peço à nossa companheira Ana Paula, trabalhadora da nossa casa de oração, para que faça a leitura do Evangelho da noite, que será comentado pelo palestrante Pierre Mendonça, que gentilmente comparece ao nosso grupo, mais uma vez, nos prestigiando e nos honrando. A ele os nossos agradecimentos, a nossa gratidão por sua disponibilidade. A palavra é sua, Ana Paula. Boa noite a todos. É com imenso carinho que estou mais uma noite com o nosso grupo de assistência fraterna nessa nossa reunião online. Capítulo 17, Sede perfeitos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo o que queria que fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade
em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Eu acredito que o nosso irmão continuará esse capítulo, sabiamente falando a respeito do homem de bem. E deixo para você, então, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez conosco. Boa noite a todos, boa noite, irmãos, boa noite, ouvintes, que futuramente estarão na plataforma do YouTube, nos prestigiando, né? E bebendo um pouco do ensinamento mútuo aqui, que o grupo de assistência fraterna proporciona com essas reuniões à distância, mas ao mesmo tempo presente nos lares, né, nos hospitais, nas clínicas, né? Porque a gente sabe que a internet nos proporciona sair, né, da nossa casa e em outros lugares, mas estando nesse espaço físico, né? Então, essa visão que a gente tem hoje aqui, que eu vejo a Ana Paula, vi a professora Laudelina, vi os colegas aí, isso é um encontro, né? A gente sai daqui como se estivéssemos reunidos presencialmente, porque a energia que nos une, né, faz com que a gente sinta o carinho, o amor, o respeito e a vontade de estar crescendo ainda mais, principalmente crescer na seara espiritual. O homem de bem na visão espírita a gente pode dizer que é aquele homem ideal que Jesus nos ensinou a ser e pediu que fôssemos durante a nossa trajetória neste plano espiritual e em outros planos espirituais que já passamos. Porém, a gente sabe que é toda uma construção desse homem de bem. O que nos conforta é saber que esse homem, né, esse homem do sexo masculino, esse homem na questão de gênero, hoje do sexo feminino, já foi pior do que hoje. Então, assim, a gente tende sempre a estar melhor do que já fomos, né? Então, isso é o que nos conforta. Então, o tema de hoje, eu busco relacionar, primeiramente, as principais características do homem de bem e esclarecer o porquê o homem de bem conhece e pratica os ensinamentos do Evangelho. Então, a gente precisa assimilar isso aí para compreender realmente a mensagem já dita há muitos anos. Há muitos anos. Então, partindo de uma parábola, a gente pode dizer que não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Dessa forma, né, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O bom homem, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira do que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração.
Essa mensagem ela está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45. Extraindo disso aí, a gente vê as principais ideias que a árvore, sim, ela é conhecida ou amada pelas aparências exteriores. A gente tende-se a amar aquilo que a gente vê visivelmente, né? Nesse caso, dessa parábola, pelos frutos, pela beleza, pelo tamanho, pela envoltura, por tudo que aquilo que a natureza fez, né? Mas também a gente tem que analisar, além desse campo exterior, a gente também tem que praticar e conhecer o campo interior do indivíduo, né? Isso é de muita importância também. Então, a gente não está aqui somente de passagem, né? Então, a gente tem que assimilar que nem tudo que é bonito, nem tudo que é vistoso é bom, né? E nem tudo que não tem uma aparência chamativa, né? Aquilo que tem uma aparência que não nos agrada aos olhos, é ruim, é pecaminoso ou é errôneo, né? Nós praticamos esses julgamentos diários, principalmente se a gente vê uma pessoa mal vestida na rua, vindo em nossa direção, principalmente se for de um período noturno. Nós temos essas práticas de fazer esse julgamento, né? E esse julgamento, ele é um julgamento muito raso, porque a gente o julgou simplesmente por estar mal vestido, num lugar ermo, num local público, né, em que ele não está provido de uma vestimenta que é muito comum ao nosso meio. Aí a pergunta que a gente faz, esse homem nessas características é um homem de bem ou um homem mau, né? Então, a gente precisa ver que, às vezes, aquela pessoa, ela é uma pessoa envolvida, sim, na prática do bem, do servir, do partilhar, do compreender as dificuldades, de não ver as diferenças entre o homem, a mulher, o branco e o negro, o alto, o baixo, o deficiente e o não deficiente. E a gente vê que ele, reunindo esses atributos, a gente percebe que ele é um homem que está trilhado nos ensinamentos de Jesus e já nos disse isso há milhões de anos. Então, o homem de bem, na visão espírita, nada mal, nada mal, nada menos, nada mais, nada menos, do que é aquele que dá bons frutos, e na sua acepção ampla. Então, pelos frutos, conhecereis a pessoa. E o fruto que a pessoa pode deixar é o fruto da caridade, é o fruto da abnegação, é o fruto da concórdia, é o fruto da apaziguação, é o fruto da compreensão, né? Por mais que a pessoa tenha uma aparência, por mais que a pessoa, às vezes, seja uma pessoa fechada, uma pessoa que não é de muito relacionamento, mas ela traz dentro de si importâncias cruciais ensinadas por Jesus, né? E pelas nossas ações seremos conhecidos. Então, essas pessoas que são conhecidas pelas suas ações são pessoas que verdadeiramente vivem o Evangelho de Jesus, né? Vivem e praticam o Evangelho. Inclusive, eu estava numa missa de sétimo dia no domingo com a minha mãe, e eu gostei muito de uma mensagem que o padre lá disse, de São Francisco de Assis, que inclusive eu não conhecia. E ele disse lá, e depois eu fui pesquisar e fui ver. São Francisco disse: ide e pregai o evangelho em todo o tempo. Quando necessário, use palavras. Então, se a gente for observar, São Francisco de Assis nos advertiu que mãos que trabalham, ouvidos que ouvem, boca
que orienta, braços que acolhem, vale muito mais do que palavras ditas ao vento, ao tempo, só para satisfazer e massagear o ego da pessoa ou daquele que está sendo ouvido, né? Então, às vezes, hoje a gente precisa muito mais de prática do que necessariamente teoria. Nós, às vezes, temos muita teoria, sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é um fundamento especial e crucial, mas não damos importância, não colocamos isso em prática. Então, verdadeiramente, somos homens de bem? Podemos ser, parcialmente, mas nós temos que ser por inteiro, nós temos que ser na totalidade. Porque para Deus, nada é pela metade. Deus é a completude de tudo aquilo que reúne de bom, que nos alimenta, que nos consagra, que nos orienta. E nós temos que tentar, ao máximo, retribuir isso aí, com os nossos gestos, com as nossas palavras, com as nossas orientações. E, quando necessário, pregar o evangelho. Mas fazer muito mais do que só falar. Então, a boca aceita falar qualquer coisa, né? E o ouvido está aberto para ouvir qualquer coisa. Mas os braços e as pernas estão dispostas ao trabalho, a ir em busca da dificuldade do outro e solucionar. É isso que a gente, às vezes, está precisando. O mundo está muito carregado de pessoas que muito falam e pouco fazem, né? Inclusive, Emmanuel nos adverte a seguinte mensagem: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Isso está lá em Livro dos Espíritos, psicografado por Allan Kardec. Isso está lá na questão 918. Então, diante dessa orientação de Emmanuel, né, diante dessa orientação que está lá no Livro dos Espíritos, nós estamos verdadeiramente comprometidos com o bem, ou nós estamos parcialmente, ou nós estamos totalmente descomprometidos. Então, a gente também tem que fazer essa busca interior e pensar se, de fato, a gente está envolvido nisso aí. Então, o tema ele é bastante sugestivo, inclusive nesse momento em que o mundo anda sendo testado, anda sendo experimentado, onde a gente viu que a pobreza aumentou, a desigualdade aumentou, o desemprego, a alimentação das pessoas diminuiu, por inúmeros fatores, pela crise econômica que o país passa, pela doença, pelo desânimo das pessoas, pelo destempero dos nossos governantes, pela ganância dos nossos governantes, pela ganância dos homens, dos patrões, dos empresários. Então, a gente vê que a gente está envolvido nisso aí, mas se a gente tem um pouco, o nosso pouco pode se tornar muito pouco. Então, a gente, às vezes, não temos que preocupar muito com a quantidade, mas sim com a qualidade. Se você mata a fome de uma pessoa um dia, uma refeição, você já fez muito, porque, às vezes, ele vem há 10 dias sem alimentar, né? Então, se você o forneceu, você fez muito, você praticou a lei do bem, você está envolvido na prática do bem e você é verdadeiramente um homem de bem. Você aproximou aquilo que Jesus fez a todo tempo que aqui esteve. Então, a gente tem que ter isso em mente e colocar isso em prática, sem qualquer vergonha, sem qualquer motivo para também se engrandecer em cima daquele bem que a gente faz. Se você não pode, eu sempre falo, se você não pode fazer, né? Se você não pode estar ali envolvido nisso aí, mas você tem condições de financiar, financie. Porque também as obras precisam de dinheiro, as obras precisam de financiamento, daquela roupa que não se usa mais, daquele alimento em excesso nas... Como é que chama, gente? Eu me esqueci agora, na dispensa, né? Na dispensa, então, a gente precisa, de fato, isso aí.
Então, se você às vezes não pode estar lá por um motivo de doença, por trabalho, enfim, a gente sabe os nossos motivos. Mas se você pode patrocinar, você está ajudando. Mas o bom é que as mãos estejam envolvidas com a sua ajuda. O trabalho é essencial porque é ali que a gente vê a realidade nua e crua, né? Outro ponto também que Kardec nos advertiu, que está lá no capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem é preciso sempre a ação da vontade. Então, primeiro você tem que chamar a vontade, você tem que se sentir tranquilo com aquilo para ir fazer. Mas fazer de coração, porque fazer pelo exibicionismo, pelo ato meramente de fazer, ele não tem reflexo nenhum na evolução espiritual que a gente busca e que o mundo necessita. A gente sabe que a gente tem que ver que a verdadeira beleza é aquela que vem de dentro para fora e aquela que é materializada na ajuda, na compreensão, no falar, no ouvir, no agir, principalmente. Adiante também, eu ponderei que esclarece Paulo a respeito do homem de bem, do Paulo, o apóstolo. Se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de que há quase mais de 2000 anos, caridade de uns para com os outros, caridade que vos expressam em. Então, essa caridade que Paulo nos advertiu e nos pede e pratique diariamente, ela está em vias de roteiro, né, para que a gente possa sempre estar lendo, expressando e materializando isso aí, porque cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente lê as obras, a gente adquire um pouco de conhecimento. Está lá em Chico e Você, pelo Espírito de Bezerra de Menezes, lá no capítulo 13. Então, lá, Bezerra passou um roteirinho para a gente que ele extraiu desses ensinamentos de Paulo, o apóstolo. Caridade de uns para com os outros. O que eu posso fazer de caridade de uns para com os outros? Primeiramente, né, é o básico hoje, gentileza diante da agressividade. A gente vê muitas pessoas hoje perdem a vida porque estabelecem verdadeiros duelos, perdem a paciência e tudo mais. Então, a gentileza, ela abre portas, ela quebra a energia negativa, ela abre a concórdia, ela quebranta os corações, ela abre os ouvidos para ouvir, né? Te ilumina a cabeça para você falar uma palavra de apoio, até mesmo para você falar que não pode fazer. Então, ela é o tempero das nossas relações. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Paciência para com o desequilíbrio. Isso aqui é crucial nos dias de hoje, né? A correria do dia a dia, né? O tempo corrido, a falta de paciência que a gente tem um conhecimento mais aflorado de internet para aqueles que não têm, gera muito desequilíbrio, né, dentro de casa, dos filhos com os pais, dos filhos com os avós, com os sobrinhos mais novos, dos netos com os avós, do empregado com o empregador que não tem esse domínio ainda. Então, gera um desequilíbrio pela falta de paciência, né? Mas isso aqui, essa falta de paciência, nada mais, né? Do que, às vezes, a soberba carregada, porque até tem o conhecimento e não quer passar, ou não tem paciência, e fala, não sou professor, não tenho paciência para ensinar, né? Mas será que você não tem paciência para ensinar? Ou você não tem paciência mesmo de dividir aquilo que você tem? Então, a gente tem que ter isso em mente também. Né? Porque a gente ensina tantas outras coisas, né? A gente ensina a cozinhar, a gente ensina outras coisas. Por que eu não vou ensinar a pessoa a ter? Então, assim, a gente, às vezes, precisa reeducar esse pensamento, precisa reeducar, inclusive, esses comportamentos nossos também. É nosso dever repassar aquilo que a gente sabe, né? Fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Né? Desilusão hoje é
sentimento que nos rodeia, um sentimento que está sempre presente, acha que tudo está perdido, né? No começo dessa pandemia a gente viu isso, acho que estava tudo perdido, que seríamos dizimados, e agora a gente está vendo que existe sim luz no final do túnel, a vacina chegou, está sendo aplicada, não no tempo que a gente queria, mas está sendo aplicada, as coisas tendem a melhorar, a gente vê que as coisas estão caminhando para um outro foco, um outro deslinde, um outro final. A gente pode ver que pior já esteve. Então, a gente vê que as situações só tendem a melhorar. E vai melhorar, sim, né? Inclusive, a gente sabe que os espíritos já nos orientam para a gente ter calma, ter paciência, ter fé, ter perseverança, que as coisas vão caminhar. Então, durante esse caminho já de 1 ano e tanto de pandemia, a gente desiludiu. A gente acordou desiludido. Mas hoje a gente vê que a situação está boa. A gente hoje liga o jornal e vê, assim, a gente pode até perceber, a gente vê, assim, os jornais estão noticiando, tantas mil pessoas foram vacinadas, tantas mil pessoas estão sendo vacinadas, as taxas de ocupação estão caindo, os países que estavam em situações críticas já estão voltando à normalidade. Então, a gente vê que isso está trazendo felicidade, está trazendo fé para a gente. Então, assim, né? E a gente pode, hoje, o que a gente pode fazer hoje? Aconselhar aquelas pessoas que tomou uma dose, que tome a segunda, ou que não tomou nenhuma, que tome, para que ajude, contribua com a ciência, contribua com a saúde pública. A gente pode, né, orientar, pedir. Então, essas campanhas que a gente faz, né, é muito interessante. Então, a gente precisa estar sempre envolvido também, porque é papel democrático, é papel da cidadania nossa, está envolvido com isso aí, porque é o bem coletivo que vai falar em cima do meu interesse, né? Outra coisa, otimismo à frente das provas. A gente tem que ser otimista em frente das dificuldades, porque as dificuldades passam, né? Então, a gente sabe que para que um dia bonito floresça pela manhã, né? A gente sabe que vem uma noite escura, difícil, fria, né? Mas a gente sabe que todo encerrado de uma noite tem um sol que brilha para novas oportunidades, novos caminhos, e fé. E esse otimismo é que faz a gente hoje estar de pé, fez a gente chegar hoje até aqui, recluso em nossas casas, compreendendo as dificuldades, e daqui uns dias, muitos já estiveram, daqui uns dias, os mais jovens ainda estarão lá na filinha do posto de saúde vacinando, bater mais fé, mais otimismo e continuidade de uma normalidade que a gente tinha há 2 anos atrás. Então, assim, essa fé de que todos serão vacinados, que essa doença será erradicada, é que nos faz acreditar que a ciência é interessante, que a política é interessante e que é necessário confiar naqueles que estudam e estão querendo fazer o bem para a gente, principalmente hoje. A gente precisa hoje de vacina, de saúde, de compreensão, né? E obediência às regras que ainda são necessárias, principalmente do distanciamento social, do uso de máscara, da higienização das mãos. Então, esse otimismo de que tudo está passando, nós estamos caminhando para o final, é que faz a gente ainda mantermos em pé. Para a gente, assim, não chutar o balde, como dizem os muitos aí, né? Bênção para todos aqueles que amaldiçoam, né? Então, a gente sabe, aquelas pessoas que estão envolvidas em energias, ao invés de eu retribuir uma energia ruim, eu falo, olha, que Deus conforte seu coração, que Deus abre seu coração para que você possa dar o melhor de você, porque você não é todo mal, você é parte de bem, porque você é filho de Deus, se nós estamos aqui nesse mundo, nós somos parentes, nós somos iguais e nós temos bondades e maldades, mas em você eu tenho certeza que você tem mais bondade do que maldade. Então, assim, eu peço que Deus abençoe e você esteja sempre envolvida na prática do homem de bem. Então, assim, não custa nada a gente revidar o mal com o bem, né? Auxílio para com os mais jovens da experiência física, de forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carregam, né? Hoje a gente vê que a taxa de suicídio entre os jovens assim, a taxa está grande, no Brasil tem crescido, no mundo afora tem crescido, né? A gente não sabe explicar o motivo ao certo, porque nós não somos expertos no assunto, a gente só sabe de números, de estatísticas e tudo mais.
Mas o que a gente pode fazer? Orientar esses jovens, né? Orientar, falar, mostrar as dificuldades, que o mundo é de dificuldades, sim, mas que toda final de noite tem um início de uma manhã para novas vidas. O mundo hoje é de oportunidade, nós já tivemos um mundo pior do que nós temos hoje. Hoje nós temos um mundo mais igualitário, hoje nós temos mais fartura em termos de ensino, em termos de educação, as dificuldades passam, né? E toda vitória tem um sofrimento anterior àquela vitória. Então, a gente tem que orientar. E isso é bater na pedra todos os dias, porque, assim, o jovem, ele é muito volátil, então a gente precisa, sim, mostrar, assim, que a verdadeira vida é aquela de sofrimento, de pancada. Mas a gente sabe também que tem a doçura, tem as vitórias e tem as conquistas que compensam todo o trilhar que a gente já teve, né? A gente sabe disso. Jesus nos mostrou isso, né? Ele teve as suas dificuldades até a crucificação e depois ele foi a um plano espiritual muito maravilhoso e de lá está nos orientando. Quer dizer, então, tudo de ruim é passageiro. A gente sabe disso, né? Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação. A gente sabe, né? A nossa sociedade está caminhando para uma sociedade velha. A Europa é uma sociedade velha, e o Brasil também vai caminhar. O Brasil, apesar de ser um país jovem, mas nós temos também uma população velha, de terceira idade, né, carente, desprovida às vezes de muito recurso, aposentados com um salário mínimo que não dá para atender aquela subsistência, mas a gente tem que estar ali, né, auxiliando, ouvindo. Eles queixam muito de não serem ouvidos. Então a gente tem que ouvir, dar atenção, é o mínimo que a gente tem que fazer, e ajudar, né, estender uma mão, pedir, exercer a caridade de ouvir, de falar, de visitar. Isso é muito importante, porque hoje o idoso é o reflexo do nosso fim, né? Só não envelhece quem morre cedo. Quem não morre, chega à velhice. E nós passaremos por todas as dificuldades que lhes parecem. Com a dificuldade de ouvir, com a dificuldade de falar, de ser visto, né? De andar. Então, a gente tem que compreender que o nosso caminho é esse. Esse é o caminho natural. Só não chegará aos 90 quem morrer aos 20, aos 25, aos 60, aos 50, né? Mas esse é o caminho natural e é o que todo mundo quer, porque ninguém quer morrer. Então, a gente tem que plantar essa semente hoje para colher ela futuramente. E o futuro, ele chega tão rápido que a gente vê, assim, que nós já estamos entrando no 8º mês do ano, né? Então, a gente vê, assim, que o tempo está passando muito rápido. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram, né? É aquele aconselhamento diário, né? Pedir, esclarecer, falar, orientar. A gente tem que estar sempre fazendo bem, sempre orientando, né? Oriento para que o meu conhecimento passe adiante, né? Então, assim, todo dia nós temos alunos, e todo dia nós temos que ensinar, e todo dia nós temos professores, nós temos que aprender a ouvir. Então, a gente tem que saber a hora de ser professor e a hora de ser aluno. A gente tem que ter isso em mente, né? Dos mais fortes sustentando os fracos e os indecisos, né? Então, assim, a gente não é forte todos os dias, os 365 dias do ano, mas a gente, nos nossos momentos de fortaleza, nós temos que sustentar os fracos, os indecisos, levar uma palavra de conforto, né? E também ser humilde também, no momento de fraqueza, de indecisão, buscar aquele que possa me ouvir, aquele o conselho de mãe, o conselho de pai, o conselho de irmão, o conselho médico, o conselho psicológico. A gente tem que saber também as nossas limitações, né? Não somos fortaleza todos os dias, todas as horas. Então, mas assim, nos nossos momentos de fortaleza, fortalecer aquele que precisa. Nos momentos de fraqueza e indecisão, procurar ajuda também. Porque é isso que faz o equilíbrio social, isso me faz crescer, ora sendo professor, ora sendo aluno, né? Dos que podem distribuir, pelo menos, migalhas de auxílio no amparo aos que viram encarcerados em abatimento e penúria.
É o que a gente vê hoje, o que mais tem, né? E é exemplo do trilhar da doutrina espírita, né? Aquele pouco que a gente tem, a gente partilhar com aqueles que não têm nada, né? É o que eu sempre falo. Você, para que jogar uma cueca fora por ser uma peça íntima se tem um irmão, não tem nenhuma cueca para vestir? A gente não tem que ficar atrelado a, fala, não é isso, não é fantasia. Ah, me fugiu a palavra agora, né? A superstição, né? Porque eu não posso doar roupa íntima e tal. Por que não? O que é que isso vai influenciar, né? A gente tem que servir mesmo aqueles que não têm nada. Então, uma cueca para um é muita coisa, uma meia para outra é muita coisa. A gente tem que ter isso em mente, sim. Né? E, por fim, de todos os que podem auxiliar desse ou daquele modo para construir um mundo melhor. Tão somente com a caridade e luz divina, a fluir de nós a direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Né? Então, a gente sabe que a gente não é detentor de todos os saberes. Então, a gente sabe que a gente tem que unir os mais diversos saberes para construir um mundo melhor. Né? Então, na seara da caridade, a gente tem que estar em uma corrente sempre diversificada para fazer o bem. Né? Aquele que sabe cozinhar, aquele que sabe picar as verduras, aquele que tem o poder da palavra para levar o evangelho, fazer aquele que é desinibido, pedir alimentos, pedir roupa. Então, quer dizer, nessa corrente do bem, a gente está auxiliando aqueles que mais necessitam e a gente está envolvido na prática do bem para a construção de um mundo melhor, né? Porque, assim, eu tenho, às vezes, o poder da palavra, mas não tenho poder, não sou, às vezes, uma pessoa desinibida a ponto de pedir, mas o colega tem entrada. Então, a gente tem que se unir em forças, né? Porque a gente precisa de cada um. A gente precisa da cozinheira, a gente precisa do serviço de limpeza. Isso ficou muito claro hoje nessa pandemia, né? Nos hospitais, né? Nos hospitais. A gente vê que os pacientes precisam dos médicos, precisam dos enfermeiros, com certeza. Mas a higienização do ambiente para a não proliferação do vírus ficou a cargo de todos aqueles que eram invisíveis aos olhos de luz, o pessoal dos serviços gerais. Então, os serviços gerais é de suma importância nos hospitais hoje, para manter a higiene, para manter limpeza, recolhimento, asepsia de todo o ambiente. Então, para você ver, olha o papel fundamental e simples, né? Então, só o médico, isoladamente, não fazia esse tipo de trabalho, não daria conta de conter o avanço da pandemia. Então, foi toda uma corrente, desde aquele que tem o mínimo grau de estudo, aquele que é o doutor nos termos da lei. Então, a gente vê que isso aí é nada mais, nada menos que uma construção de um mundo melhor. Mas a gente tem que ver e praticar e perceber que essas diferenças são essenciais na nossa sociedade. Então, essas são as considerações. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje e peço sempre que Jesus possa nos dar saúde, paz, perseverança e que esses dias ruins estejam, de fato, se encerrando. Vacina para todos nós, saúde, fé e otimismo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pierre, por sua disponibilidade, por seu carinho em comparecer ao nosso grupo de assistência fraterna e nos trazer estes belos ensinamentos da palavra do Evangelho de Jesus. Gratidão por mais esta participação. E agora, com muita alegria, eu passo a palavra para a Ana Paula, que vai realizar conosco a nossa meditação, as nossas vibrações e o passe virtual. Aqueles que quiserem buscar um copo de água para fluidificar também, se ainda não colocou ao seu lado, que possa fazê-lo também, tá bom? Eu passo a palavra à Ana Paula neste instante. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecendo ao Pierre, é maravilhoso essa reflexão, e a cada dia a gente percebe o quanto a gente tem que caminhar, né? Quando traz o homem de bem, a gente olha para o nosso interior
E cada vez que você vai falando, a gente fala, ainda falta mais um pouco, ainda falta tanto. E passa um pouquinho, falta muito, né? Então, assim, o nosso caminhar é incessante, né? Nós sabemos que nós temos aí uma jornada e graças, né, ao Criador, nós temos aí várias e várias encarnações para dar continuidade, né? E vamos fazer, né, com muita confiança, né? E confiança em nós mesmos, né? Para que a gente seja um homem de bem, nós temos que ter conhecimento, né? Das nossas características positivas, mas também das nossas sombras. E quando a gente tem essa certeza, né? É mais fácil da gente caminhar, é mais fácil da gente iluminar aquilo que a gente não gosta tanto em nós, que às vezes fica oculto para poder ser bem-quisto pelas pessoas, bem-quisto nessa sociedade. Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque quando nessa pandemia, quantos dos nossos irmãos partiram, né? E a gente ficou nas sensações, na vontade de ter ido visitar, na vontade de ter feito uma ligação, na vontade de ter dito eu te amo, eu gosto de você, ou nossa, eu gostaria de ter ido aquele domingo quando a pessoa me convidou. Foram tantas vontades, tantos desejos e pequenos passos e ações que nós poderíamos ter feito, mas a compreensão que a vida continua e que nós, né, hoje temos a possibilidade de pedir orações para essas pessoas, para que elas compreendam que é só uma passagem e que a vida continua e lá é a nossa pátria real, e compreender também que nada acontece por acaso, né, que tudo que está acontecendo não existe culpados, né, mas que é um processo evolutivo, para que a gente possa ter a confiança no nosso coração, entender que tudo realmente está no controle do Criador, e que não existe o certo ou errado, como nosso irmão disse, mas como Paulo falava, isso convém ou não convém para mim. Deixar de julgar o outro e olhar para nós, mas com amorosidade. E nesse momento eu faço o convite para que nós possamos fechar os olhos e vamos inspirar, primeiro receber essa energia, esse fluido cósmico universal, que neste momento os mentores da nossa casa de oração, os nossos amigos espirituais, estão a postos. E temos certeza e confiança que, como o nosso Mestre Jesus disse, aonde estiver 2 ou mais pessoas, ali estarei. Não importa o espaço, a distância, nós somos irmãos e filhos amados do Criador e recebemos a assistência neste instante, no aqui e agora. Então, vamos inspirando essa energia tão necessária e tão valorosa, que nestes momentos nós estamos a cada dia compreendendo o quanto é importante. E vamos expirando, liberando o nosso cansaço, todas as nossas dores físicas, emocionais, tudo que reavaliamos neste instante com essa palestra tão amorosa e percebemos que está no momento da nossa mudança. Todo momento é momento de crescermos, de modificarmos, de transformarmos. E assim como o nosso irmão disse, primeiro precisamos ter a vontade. Então vamos liberando através da nossa respiração. Pedimos aos mentores, aos socorristas espirituais que estejam neste momento em nossos lares. E uma chuva, como uma luz dourada, vai chegando e limpando todos os ambientes do nosso lar. E como nós temos a consciência que tudo que sentimos, pensamos, nós co-criamos, que os nossos pensamentos, eles criam formas, e neste momento nós iremos trabalhar com os nossos sentimentos,
E vamos criando, através dos nossos pensamentos e da nossa vontade, uma pirâmide da cor violeta. E permaneceremos neste ambiente, aonde essa pirâmide, após todo este tratamento, dessa meditação, dessa limpeza, desse passe virtual, irá captar todas as energias que nós, neste instante, decidimos, determinamos e liberamos, que não faz mais sentido, que nos trouxe mal-estar, angústia, tristeza. Estamos dispostos, ativos, a nos tornarmos a cada dia uma pessoa de bem. E vamos inspirando, expirando. Com a nossa vontade, os nossos sentimentos e a nossa mente. E com o suporte da espiritualidade, uma luz, como um canal, vai descendo, envolvendo todo o nosso corpo físico, limpando o nosso corpo emocional, mental e nosso corpo astral. Essa energia da cor verde, que é a energia da cura, da limpeza, da cicatrização e da restauração. Que o nosso corpo físico, neste instante, com a permissão do nosso Criador, possa ser envolvido por essa energia, limpando, transmutando todas as nossas dores, liberando, limpando os nossos ossos, as nossas articulações, os nossos músculos, todos os nossos órgãos, renovando. Nós podemos comandar, porque nós somos centelha divina. E a energia do amor, ela limpa, libera, transforma, reconstrói. E como templos do nosso Criador, nós vamos deixando ir aquilo que nos afligiu por semanas, por meses, anos, ou neste dia. E vamos escolher neste instante para receber essa mesma energia de limpeza, de cura, um ente querido. Alguém que amamos muito, ou qualquer desafeto que hoje nós lembramos. Vamos escolher alguém que de alguma forma está vinculado a nós e é especial. Porque se nos trouxe algo ruim, é porque tínhamos que aprender. Então nós estamos conectados com ele. Se nos trouxe carinho, amor, como é especial. E agora vamos desenvolver tudo que aprendemos através dessa palestra de hoje. Vamos envolvendo este ser. Primeiro colocamos ele junto conosco, nesta pirâmide, que vai transmutar todas essas energias. E agora, ele também recebe essa energia da cor verde e vai limpando todos os corpos agora. Do nosso coração vai saindo uma energia da cor rosa, que é a energia do amor incondicional, a energia da nossa Mãe Maria Santíssima. E essa energia vai envolvendo este ser amado e vai criando uma cúpula, uma cápsula. E com este amor nós vamos envolvendo essa pessoa que nós amamos, o nosso desafeto. E vamos agora falando mentalmente. Querido irmão, querido familiar, que a confiança no Criador
que a esperança de dias melhores e que a certeza que nada nos acontece por acaso, entregue, se entregue ao Criador e que Ele faça o melhor, que Ele faça a sua vontade. Que neste momento você receba a cura das suas dores físicas, mentais, emocionais e no nosso corpo espiritual. Envolvidos nessa energia maravilhosa que nos limpa, que nos liberta e que nos restaura, vamos agora liberando tudo que não mais pertence a nós. E essa pirâmide está captando. E neste momento, todas estão sendo recolhidas pela espiritualidade, como um reservatório dessas energias deletérias. E que nós possamos ficar com a paz, com a tranquilidade, com a saúde perfeita e integral, e, acima de tudo, com a boa vontade de sermos pessoas melhores a cada dia. Pedimos também a todos os nossos irmãos na nossa lista de oração do nosso grupo, a todos, a Dona Maria Terezinha, que ela possa ser restaurada a saúde espiritual, que eles reconheçam que estão no lar, na pátria espiritual, que eles recebam toda assistência e toda amorosidade. Que as nossas águas, neste momento, sejam fluidificadas, colocando o medicamento necessário a cada um de nós. Gratos pela oportunidade desta noite, por todas as curas, principalmente a cura dos nossos padrões de pensamento, do nosso coração, agradecemos à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas, que tenhamos uma semana repleta de bênçãos, que a Mãe Santíssima nos abençoe sempre, que assim seja. Assim seja.